Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos começando então nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse primeiro domingo de abril, dia 5 de abril, com o objetivo, irmãos, de adorarmos ao Senhor e continuarmos na presença do Senhor. Hoje nós fizemos um momento de jejum, não é? Acredito que foi uma experiência extremamente abençoadora para muitos dos irmãos, para todos os irmãos. E nós louvamos a Deus por estarmos juntos agora aqui e por estarmos como igreja. Como eu tenho dito, mesmo separados em termos geográficos, mas o nosso coração e o nosso pensamento caminham juntos. Todos nós estamos juntos nesse exato momento, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor como igreja. Uma igreja restaurada, igreja lavada e comprada pelo sangue de Cristo. Isso é que é o mais importante. O fato de Deus também poder nos dar esses momentos de comunhão, mesmo à distância, mas reunidos em nosso coração, todos juntos, na presença do Senhor. Eu convido os irmãos todos, neste momento, para nós fecharmos os olhos, para nós orarmos e nós pedirmos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos dirija em todo esse momento, que o Senhor fale ao nosso coração pela palavra, que o Senhor nos dê o caminho pelo qual nós precisamos andar e que nós precisamos então desenvolver na presença do Senhor. Eu agradeço também a presença das crianças, né, que estão nos acompanhando, a Helena, que também está nos acompanhando, e todas as crianças que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe, viu? A vida de cada uma de vocês. E nós vamos, então, orar e agradecermos a Deus. Tá bom? Vamos orar, então. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque Tu és Deus. E não existe outro além de Ti. Não existe outro, ó Deus, que seja digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque há o Senhor somente. Tu és o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Tudo te pertence. Tudo está na palma das tuas mãos. E o Senhor, como soberano absoluto, governa sobre todas as coisas. Nossa vida, tudo que somos, tudo que, num certo sentido, possuímos, porque tudo é teu, está nas tuas mãos. E nós agradecemos a Ti por isso, porque o Senhor se revelou a nós como um Deus verdadeiro, um Deus autoexistente, um Deus pessoal, um Deus de autoconhecimento, um Deus moral, um Deus que se relaciona com a criatura, um Deus que se faz conhecer e que, ao se fazer conhecer, nos dá toda a esperança de podermos caminhar na presença do Senhor, sabendo que estamos guardados pela Tua palavra, estamos guardados por Ti. Louvado seja o Senhor por este dia, por todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Guariba, por todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do mundo todo, e por todos os irmãos que não são presbiterianos, mas são Igreja do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos e adoramos o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, abramos a nossa Bíblia na primeira carta na primeira carta de João, capítulo de número 1. Primeira carta de João, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 5. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos orar e enquanto oramos, nós vamos ouvir uma música antiga, mas que manifesta exatamente o pensamento pelo qual nós devemos ter enquanto oramos, ou seja, a confiança de que o Senhor está conosco e de que o Senhor nos ouve e de que quando o nosso coração é contrito na presença do Senhor, quando nós confessamos verdadeiramente o nosso pecado, o Senhor nos perdoa e o Senhor faz com que nós possamos perceber e receber do seu amor. Convido você a fechar os olhos, nós vamos ouvir esta canção e enquanto ouvimos nós vamos orar e confessar os nossos pecados na presença do Senhor. Oremos. Mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Com tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo e conto com teu amor, teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Jesus, me alegro em tua vida em minha vida. Louvado seja Deus, que sonda e conhece o nosso coração e que pode verdadeiramente nos guiar pelo caminho eterno, pelo caminho de graça, por um caminho que nos faz nos apresentarmos perante Ele em Cristo. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e abriu o verdadeiro caminho. Todos aqueles que estão em Cristo estão com a comunhão completamente restaurada na presença do Senhor. Não existe nada mais belo do que isso, irmãos, porque nós podemos confiar e descansar no Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós colocamos o nosso caminho nas mãos do Senhor e nós confiamos nele, o Senhor cuida de cada um de nós. Toda a nossa vida está aberta nas mãos do Senhor
Ele conhece do nosso nascimento ao desenvolvimento de nossa vida e a tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor comanda o nosso viver. O Senhor prepara todas as coisas. O Senhor prepara as portas abertas. O Senhor prepara o amparo. O Senhor prepara o consolo. O Senhor prepara tudo quanto é necessário à manutenção das nossas vidas. Mas o Senhor tem planos. O Senhor tem planos para a igreja como um todo. O Senhor tem planos para o mundo. O Senhor tem planos para você e para mim de maneiras particulares. E os nossos corações se alegram por saber que o Deus que tem planos é o Deus soberano. Soberano sobre a tua vida, soberano sobre a minha vida, soberano sobre o mundo. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Nós vamos ler uma parte da palavra do Senhor, mais especificamente no Salmo de número 107. Salmo de número 107. A palavra de Deus nos diz assim no Salmo de número 107, a partir do verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Glórias a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Glórias a Deus porque é o Senhor quem tem nos descedentado a alma. É o Senhor quem tem nos guiado para pastos verdejantes. É o Senhor quem tem nos guiado para ribeiros de águas tranquilas. É o Senhor quem tem renovado as nossas forças. É o Senhor que tem renovado a esperança em nossos corações. É o Senhor quem tem feito com que nós possamos andar altaneiramente, ou seja, sobre os problemas. Nós podemos caminhar na direção do Senhor, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar de todo o meio pelo qual, de maneira comum, que é esse contexto que nós estamos vivendo agora, e também de maneira particular, as situações particulares que nos sobrevêm, o Senhor nos ensina, nos adestra, nos fortalece, nos encaminha para uma vida de paz e de regozijo na presença dEle. Louvado seja o Senhor por isso. E eu quero mais uma vez orar, mas nessa oração, novamente será uma oração silenciosa. Nós faremos uma oração silenciosa. E essa oração, irmãos, nós vamos ouvir, ela será uma oração de louvor. Você fará essa oração de louvor aí na sua casa. Ore mesmo, sabe? Feche os seus olhos e ore mesmo. Chame a sua família para orar junto com você. Ore. Nós vamos ouvir uma outra música que diz que Deus é grande. Nós vamos louvar o Senhor em oração com esta música. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar ela. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe no entendimento de que só há um Deus e Ele é Deus soberano e grande sobre toda a terra. Irmãos, eu os convido para que nós abramos a Bíblia no texto que se fará a nossa mensagem nessa noite, que é o Salmo de número 67. Salmo de número 67. Nessa noite eu quero convidar você a ter um olhar diferente do olhar que a maioria das pessoas, até mesmo aqueles que têm conhecimento do Senhor, tem tido sobre o nosso momento histórico. Salmo 67. Diz assim o texto: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez e rendemos a Ti ações de graças. Mas agora que lemos a Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, fale ao coração da igreja, nos dando entendimento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a maioria das pessoas tem olhado para o nosso momento histórico, influenciado pela questão dessa pandemia, como um momento de dor, como um momento de desespero, como um momento de morte, como um momento final, como um momento de insegurança, como um momento de uma série de circunstâncias nocivas e ruins para toda a humanidade. Na realidade, irmãos, o povo de Deus precisa aprender a olhar os momentos históricos na ótica de Deus, e não na ótica das pessoas que não têm Deus. Nós sabemos, irmãos, que todas as coisas que acontecem estão debaixo da soberania de Deus. De um Deus que enviou seu Filho como expressão maior de amor pelos homens, para que, por meio desse Filho, todos aqueles que tenham fé nele, fé na sua encarnação, fé no seu ministério, fé na sua morte, fé na sua ressurreição, fé na sua ascensão e fé no seu retorno, sejam salvos da justa ira de Deus por causa dos pecados nossos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus marcou um dia para julgar. Ninguém sabe que dia que é, mas Ele marcou um dia para julgar. E Ele virá nesse dia. Até lá, Ele manda sinais como evidências do seu retorno. Esse momento histórico que estamos vivendo compõe um desses sinais. Jesus já havia falado que nos últimos dias haveria epidemias em vários locais. Então, nós estamos vivendo justamente isso. E essas epidemias, elas têm marcado o povo de Deus com muito medo. É uma questão delicada? É uma questão, num certo sentido, assustadora? Porque até então nós lemos sobre as epidemias do passado. E todas aquelas que vivenciamos em nossa geração foram bem menores em termos de efeito mundial em relação a essa que nós temos vivido agora. Nunca, pelo menos em nossa geração, em minha geração, eu pensei em ficar recluso numa casa por conta de enfermidade. Nós já passamos por tantas outras epidemias, não é? Mas essa é a primeira vez. Então isso causa, num certo sentido, medo? Causa. Mas nós precisamos olhar, irmãos, que essa enfermidade, ela veio pela aprovação de Deus. E ela tem diversas faces de atuação. Nós vamos citar apenas 3 faces de atuação. E depois de citar essas faces de atuação, eu gostaria que nós meditássemos no texto.
A primeira face de atuação, de fato, é reduzir o homem ao seu estado natural, ou seja, um ser criado, dependente de Deus e completamente impotente. Porque o homem tem essa mania de achar que ele pode tudo, que ele é tudo, que todas as respostas do universo estão na sabedoria dele, na pesquisa dele, e só ele pode dar o que é correto. As respostas da ciência e do homem, nesse sentido, colocam o homem no centro do universo. Todas as coisas existem para ele, e tudo que é explicado pela inteligência dele. Ele tem tudo nas mãos, ele sabe tudo, ele faz tudo. Então, essas circunstâncias vêm para mostrar que o homem não é isso. Essas circunstâncias vêm para mostrar que o homem é criatura, dependente completamente de Deus, que existe um ser maior que comanda esse universo, que o homem não pode se equiparar a ele, que este ser maior é santo, é completamente separado, completamente outro, mas ao mesmo tempo ele se relaciona com a criatura, ao mesmo tempo ele quer comunhão com a criatura, ele se manifesta à criatura por meio da sua palavra. Em detrimento a isso, o homem continua a dizer que Deus não existe, que não importa o pensamento de Deus, o que importa é o pensamento do homem. Então essas questões existem justamente para isso. Um outro elemento pelo qual existe epidemias iguais a estas, e Deus permite que essas epidemias venham à existência humana, justamente para que por meio delas, e isso no caso é uma das ferramentas, não é um único meio, mas por meio delas os homens prestem contas a Deus. Porque aqueles que morrerem por meio delas, a Bíblia nos ensina que após a nossa morte nós estamos imediatamente na presença de Deus. Estamos prestando contas da nossa vida. Estamos prestando contas das nossas atividades na presença do Senhor. E veja, irmãos, como que essa epidemia é rápida? A partir do momento que o sujeito adquire o vírus, se ele pegar aquele vírus grave, ou se a resistência dele for baixa e desenvolver danos seríssimos, são dias, e a pessoa se encontra na presença de Deus. E dali, irmãos, aquele momento é irrevogável. Homem nenhum, por mais poderoso ou sábio que seja, por mais douto que seja, possa dizer a Deus, eu não vou. Chegou a hora. Chegou a hora. Terá que dar contas da sua vida na presença do Senhor. O terceiro e último elemento está mais ligado com a questão do Salmo. É que por meio dessa enfermidade, irmãos, Deus acorda a sua igreja. Deus dá um chacoalhão na sua igreja e Deus também abre portas para quem não é igreja se torne igreja. Quando Deus permite essas enfermidades ou quando Deus permite calamidades iguais a estas, se faz notória a realidade de que o homem é criatura e de que existe um ser maior. Todo mundo recorre a Deus. Todo mundo recorre àquilo que entende ser maior, mesmo que talvez não tenha o devido conhecimento da divindade, do mesmo modo que a Bíblia nos explica, mas todo mundo recorre àquilo que entende ser maior, mas que a ciência não explica, porque a ciência também não dá conta. E aí que está a questão. Nós precisamos aprender a ver o universo que está ao nosso redor e os acontecimentos que se dão ao nosso redor na ótica divina. Dentre as três ocasiões que eu compartilhei com vocês, a última é uma ocasião de bênção. Não é uma ocasião de maldição. É uma ocasião de bênção. Porque nessa ocasião de bênção, Deus abre as portas do céu para aquelas pessoas que de fato compreendem que Ele é Deus, que precisam dele, para aquelas pessoas que estão com medo da morte, e aí elas vêm se encontrar com o Senhor, e ficam sabendo que elas não precisam ter medo da morte, porque para nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, a morte é um meio pelo qual nós nos achegaremos à presença de Deus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lamentos. Nós também entendemos que nós não nascemos para esse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos nos apegar às questões deste mundo, mas devemos nos apegar às questões divinas,
próprias da pátria celestial. Então, por meio dessa pandemia, nós precisamos olhar que há também momentos de alegria. São os momentos que as pessoas se encontram com o Senhor. E são os momentos também, como disse um pastor amigo, ao ouvir a mensagem dele na tarde de hoje, ao reverendo Luiz Ricardo Monteiro, há muitos irmãos que se converteram, mas dormiram na trajetória das suas vidas. E dormiram o sono da alta posição, dormiram o sono da profissão tão desejada, dormiram o sono de serem felizes com suas famílias, dormiram em diversos fatores. Mas aí, quando surgem momentos iguais a este, Deus dá uma sacudida e diz assim: sujeito, acorda, acorda, porque você precisa resgatar a sua vida, você precisa resgatar o seu primeiro amor. Essas foram as palavras do reverendo Luiz Ricardo, e eu faço as palavras dele minhas neste momento agora. Há muitos irmãos que precisam acordar do sono e compreender que o Senhor está às portas. E quando nós compreendemos que o Senhor está às portas, nós estamos preparados para a chegada do Senhor. Mas quando nós não estamos preparados para a chegada do Senhor, então o medo toma conta, o desespero toma conta, a falta de compreensão de um futuro toma conta, o sentimento de impotência toma conta. Quem está preparado para o retorno do Senhor, descansa em paz. Salmo 67 é uma oração. É uma oração de um israelita. Muito interessante essa oração, feita no Antigo Testamento, né? É uma oração por meio ou na forma de uma música. E essa oração é uma oração maravilhosa, porque por meio desta oração nós somos ensinados a pensar na coletividade. Nós somos ensinados a pensar em desejar a graça de Deus e a misericórdia de Deus, não somente para nós, para a nossa casa, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você observar o verso 1, diz assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Seja Deus gracioso para conosco. O salmista não coloca seja Deus gracioso para comigo, mas ele diz seja Deus gracioso para conosco. A visão do salmista é uma visão mais abrangente. Da mesma forma que ele deseja a graça de Deus sobre a vida dele, da mesma forma que ele deseja as bênçãos de Deus sobre a vida dele, ele deseja a graça e as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tanto daqueles que já conhecem a palavra, como daqueles que também não conhecem a palavra e o caminho de Deus. Isso vai ficar mais claro no segmento do Salmo. Ele nos ensina a pensarmos nas pessoas. Ele nos ensina a pensarmos em compartilhar com as pessoas aquilo de mais precioso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Há um Deus soberano que governa todas as coisas, o qual marcou um dia para que todos nós compareçamos na presença dele. E todos nós daremos conta das nossas atitudes, palavras, pensamentos, intenções, da nossa vida. Então, quando nós oramos no sentido de pedir que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas, mas também na vida do próximo, na vida do semelhante, nós estamos falando de evangelização, irmãos. E aí, dentro dessa visão terrorista que nós criamos sobre a questão da epidemia, repare como tem sido nossos diálogos com as pessoas. O que é que nós temos passado para as pessoas? Nós temos compartilhado com as pessoas do nosso desespero? Nós temos compartilhado com aqueles que creem e que ainda não creem no Senhor Jesus da nossa falta de direção, da nossa incerteza para com o mundo? Nós temos compartilhado aquelas frases chavões, clássicas, né? Mas que na realidade não explicam absolutamente nada. Por exemplo, não, Deus nos abençoará, vamos sair dessa. Já está claro, teremos vitória. Ora, irmãos, o povo de Deus não pode se valer de frases assim. O povo de Deus conhece o Deus que serve. Se ele conhece o Deus que serve, ele precisa apresentar para quem não conhece quem é Deus.
Ele precisa apresentar porções da palavra que dê de fato a essas pessoas paz, que mostre a elas o caminho de Deus, que faça com que a graça de Deus seja derramada sobre suas vidas. O povo de Deus conhece ao Senhor, o povo de Deus precisa mostrar o caminho das pedras. O povo de Deus precisa conclamar as pessoas. Olha, fulano, vem aqui, eu estou vendo que você está em desespero, mas olha, eu quero dizer uma coisa a você. Deus permitiu, mas no meio dessa turbulência toda nós podemos nos agraciar com o amor de Deus. A pessoa pergunta, mas como é que você pode ver o amor de Deus nessa hora? Olha, enquanto você está temendo a morte, a Bíblia nos ensina que Jesus nos dá a vida eterna. E que você não precisa temer a morte. A Bíblia nos ensina que a morte é o meio pelo qual nós nos apresentaremos perante o Senhor. E a pergunta é, como é que você pode se apresentar na presença do Senhor? Que espécie de julgamento o Senhor fará sobre a sua vida? Se Jesus morreu por você, os seus pecados foram perdoados. Mas se Ele não morreu por você, você dará contas de toda a sua vida na presença de Deus. Deus manifesta o seu amor enviando a Jesus e te dá a oportunidade para que você o conheça hoje. Veja, irmão, que oportunidade maravilhosa, sem igual, de falarmos do amor de Deus, mas não de compartilharmos incertezas, medos, terrores e coisas do gênero. O povo de Deus conhece o Deus que serve. O pensamento do povo de Deus tem que ser feito na ótica de Deus. Uma outra questão que ele fala aqui no verso 2. Aliás, vamos ler o verso 1 novamente e o verso 2 para que o verso 2 tenha sentido. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Faça resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações da tua salvação. O salmista está dizendo que quando Deus resplandece a sua glória sobre a vida do seu povo, a glória de Deus é suficiente para dar ao homem paz. A glória de Deus é suficiente, a graça de Deus é suficiente para dar ao homem paz. Quando o apóstolo Paulo, incomodado pelo espinho na carne, suplicou ao Senhor 3 vezes para ser curado, o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por conta disso, Paulo pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus é suficiente. O salmista diz que quando Deus resplandece o seu rosto sobre a sua igreja, então, através disso, nós podemos compartilhar com as pessoas do amor de Deus. Por isso ele diz, para que se conheça na terra. A terra ele está se referindo a todas as nações, o teu caminho, e aí ele fala de uma maneira muito clara, em todas as nações a tua salvação. A nossa oração ela não deve ser somente para nós. Aquilo que almejamos, a paz que almejamos, não deve ser somente para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Ela deve ser para o mundo. Mas não é simplesmente orar pela paz. Eu preciso pedi-la, mas eu preciso levá-la. Entende? Cabe a você e a mim o compartilhar da graça, da palavra de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor. O salmista expressa aqui um desejo profundo no 3º verso, que vai até o 5º verso. Ele diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O desejo do salmista é que os povos conhecessem ao Senhor. E através desse conhecimento, ou seja, através da fé em Cristo, os povos todos fossem salvos. O desejo do salmista é que os povos se alegrem e exultem em servir ao Senhor. Agora, me responda, como é que nós podemos mostrar para as pessoas que não conhecem ao Senhor
a alegria de servir ao Senhor, se num contexto como este, nós estamos mais perdidos do que qualquer outra coisa? Se num contexto como este, a paz passa longe da nossa vida. A aflição toma conta. A falta de compreensão, ou talvez uma expectativa pessimista acerca do futuro, toma conta. Eu não estou falando de declarar bênção, porque não é nisso que nós cremos. Nós cremos que nós podemos e devemos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Mas cremos que Deus, como soberano, tem um propósito. E essa bênção Ele dará, sim, no meio do seu propósito. Então nós não fazemos esse tipo de atividade de eu declaro a bênção de Deus. Ok, Deus vai nos abençoar? Vai, mas Ele tem propósito. Enquanto isso, eu preciso saber como é que eu vivo dentro desse propósito. Como é que eu estarei até que a bênção de Deus chegue à minha vida? Como é que as pessoas deverão desenvolver os seus viveres até que a bênção chegue em suas vidas? Isso cabe a você e a mim compartilhar. Mas dificilmente alguém nos ouvirá, dificilmente alguém dará razão àquilo que nós falamos, se a nossa vida transparece algo completamente diferente daquilo que a nossa boca diz. Existe um provérbio, um ditado antigo, que diz que aquilo que você fala tão alto, aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que a sua boca diz. Aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que a sua boca diz. Se nós cremos no Senhor, nosso coração precisa ser cheio da paz do Senhor. E é essa paz que nós devemos transmitir às pessoas. Ok? Nós estamos passando por crise? Sim, estamos. Nós não sabemos como será o amanhã? Não, nós não sabemos como será o amanhã. Ninguém sabe. Mas eu sei como eu posso viver o hoje. Eu sei como eu posso viver aqui agora. Porque o viver aqui agora se faz na minha compreensão. Deus nos dá capacidades, discernimentos para entendermos o agora. Eu posso talvez não ter nada para me segurar agora, mas eu sei que se eu não tenho nada palpável para me segurar agora, eu devo levar o meu pensamento ao Senhor e devo convidar as pessoas para fazer isso juntamente comigo. Não é o compartilhar frases feitas, compartilhar ideias, ideias comuns. Isso aí todo mundo sabe. Não preciso compartilhar isso daí. Frases iguais, tudo vai se arranjar, Deus vai nos abençoar, não fique firme que no final tudo vai dar certo. Todo mundo sabe disso. O que é importante é o que as pessoas não sabem. Aquilo que o cristão sabe. Isso que o cristão precisa compartilhar. Dentro de um desejo, de uma ânsia, de levar as pessoas a louvarem ao Senhor, de levar as pessoas a se encontrarem com o Senhor, depositarem a sua falta de confiança na presença do Senhor, suas ansiedades na presença do Senhor. Entende, meu querido irmão e irmã? O salmista diz ainda, versículos 6 e 7, a terra deu seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O único verbo que está no passado aqui é o verbo dar, do verso 6. Ele diz, a terra deu o seu fruto. Todos os outros verbos, eles se constituem em passar para nós um tempo de expectativa, ou seja, é a oração que o salmista tem feito. Esse verbo dar no passado pode sugerir o contexto da oração, da música. Quando ele diz, a terra deu seu fruto, pode estar dando origem, pode estar nos assinalando que a origem do salmo é uma das festas onde o pessoal se dava a Deus toda a honra e toda a glória por causa das colheitas, por causa da semeadura. Então, e o que eles estavam querendo dizer é o seguinte, assim como a terra, ao dar para nós tudo aquilo que nós necessitamos, é sinal da bênção de Deus, é sinal da mão poderosa de Deus,
assim também deve ser a bênção em larga escala, no contexto da paz, da salvação, da vida eterna, da graça de Deus, que nós devemos almejar sobre nós, sobre as outras pessoas. Verso 7 ele diz: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O salmista novamente desenvolve e intensifica a ênfase do salmo, de que a bênção de Deus sobre o seu povo deve refletir aquilo que Deus também pode fazer na vida das pessoas que estão lá fora. Então repare, irmãos, que nós precisamos olhar a essa circunstância toda com a lente divina. Essa lente que nós temos olhado até agora, a lente da insegurança, a lente do medo, a lente do desespero, a lente do pessimismo, a lente que faz com que os nossos dias sejam dias tristes, sejam dias cheios de trevas, não é a lente do povo de Deus. Essa é a lente do mundo. O mundo pensa assim. E por mundo estou me referindo a todas as pessoas que não têm o mesmo conhecimento da paz de Deus. Quem não conhece ao Senhor pensa assim, age assim, vive assim, espera assim. Mas quem conhece o Senhor não pensa dessa maneira. Eu não estou dizendo que nós devemos ter uma visão imaginária ou criar um conto de fadas sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Não é conto de fadas. Isso significa fé. E não é uma fé sem destino. Não é a fé na fé. Alguns podem até falar, não creia, vai dar tudo certo. A pessoa está crendo que o pensamento positivo dela de que dará tudo certo vai fazer com que tudo dê certo. Não é assim. Temos que crer que Deus, na sua soberania, Ele cuida da sua igreja. Na sua soberania, Ele providencia tudo aquilo que é necessário à nossa manutenção. Talvez não seja do jeito que a gente quer. Talvez não seja do jeito para o qual nós trabalhamos. Mas isso não importa. O que importa é que o Senhor manifeste a sua graça e que nós sejamos contentes no cuidado do Senhor para com as nossas vidas, porque o Senhor também nos ensina a humildade. O Senhor também nos ensina a olharmos para Ele, a focarmos nele, a tê-lo como o bem maior de toda a nossa existência. Compreende? Então nós devemos aquietar o nosso coração. Aquiete o seu coração, meu irmão, minha irmã. Aquiete o seu coração. O Senhor está trabalhando. Encha o seu coração com a graça e com a paz do Senhor. Encha o seu coração com a verdade que a Bíblia diz, que Deus é providente, que Deus guarda aqueles que esperam por Ele, que Deus trabalha para aqueles cuja confiança está nele. É assim que diz Isaías. Irmãos, prestem atenção. Deus nos deu esse momento, um momento de aflição, sim. É um momento difícil? É. Mas nós precisamos olhar para esse momento na ótica de Deus e não na ótica do mundo. Nós precisamos desenvolver este momento, o momento que Deus chama pessoas para uma vida de paz, para uma vida de comunhão, para uma vida que reflete aqui a expectativa com o retorno do Senhor, a vida eterna. Mude a sua ótica, meu querido. Mude a cor da sua lente. Mude a maneira pela qual você tem olhado para esse mundo. E quando nós mudarmos, nós seremos como os profetas e os salmistas que disseram que ainda que o mundo se transtornasse, o Senhor continuaria sendo a coisa mais importante de toda a nossa vida. Eu quero ecoar aqui mais uma vez a oração do profeta Abacuque, que se faz justamente nesse contexto. Abacuque foi um profeta que falou ao povo de Deus sobre o pecado do povo.
E Deus falou para Abacuque que Deus mandaria julgamento através dos babilônicos. Abacuque não se conformou com isso e falou para o Senhor: como é que o Senhor, sendo um Deus tão santo, utiliza um povo pior do que o teu para julgar o teu povo? E Deus respondeu para Abacuque assim: olha, Abacuque, o povo é meu, tudo que existe é meu. Em outras palavras, ele falou o seguinte: eu uso quem eu quiser. Mas esse povo que hoje será instrumento de julgamento, amanhã será julgado também. E aí Abacuque faz uma oração. Veja qual foi a oração de Abacuque. Eu vou lê-la como final do nosso culto. É o 3º capítulo de Abacuque. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian estremecem. Acaso é contra os rios, Senhor, que andas irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor? Que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu o meu íntimo, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Penso que seria tudo isso naquela época para o salmista e o povo de Deus. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Precisamos aprender a olhar para o momento histórico com a lente divina, agir como povo de Deus e não como pessoas que não conhecem ao Senhor. Aquiete o seu coração. Encha-se da graça do Senhor. Encha-se da palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Faça desse encher do Espírito Santo a ferramenta para que você possa compartilhar com as pessoas aí fora do mesmo amor que você tem de Deus, da mesma esperança da sua salvação que você tem em Deus, da paz que nós podemos ter em Deus.
Lembre-se que os nossos caminhos estão na presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que conhecemos ao Senhor, mas nós vamos conhecer o Senhor quando nós andarmos com o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Foi a primeira música que nós entoamos no início do culto. Irmãos, vamos pensar nisso. Que a palavra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão com a igreja, guie o teu coração, guarde o teu coração na presença do Senhor. Compartilhe com as pessoas a bênção do Senhor, a restauração do Senhor, o perdão do Senhor, o amor do Senhor. Manifeste a graça do Senhor na palavra e na vida. Encha-se do poder de Deus e o Senhor estará abençoando grandemente a tua vida. E na bênção da tua vida, que as vidas que estejam ao teu redor sejam abençoadas. Na bênção da igreja, que as vidas que estejam ao nosso redor sejam abençoadas, pois para isso somos igreja. Vamos orar, irmãos? Amado Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és Deus e não existe outro além de ti. Graças te rendemos, porque sabemos que tu tens propósito ao permitir que essa enfermidade chegasse ao nosso país e também ao mundo. Ó Deus, mas não permita, em nome de Jesus, que sejamos subjugados pelo medo, pelo desespero, pela falta de fé e pela falta, ó Deus, de conhecimento. Tu dás conhecimento ao teu povo, e um dos maiores conhecimentos que tu dás ao teu povo é a ciência de que tu és soberano, e a ciência de que tu amas a tua igreja de maneira imensurável, ao ponto de dar o teu único filho para morrer pela igreja, para que os pecados daqueles que são igreja hoje fossem perdoados, e assim nós tivéssemos meios de ser igreja. Pois bem, hoje somos igreja. E temos visto tuas pequenas, aos nossos olhos, mas grandiosas bênçãos todos os dias, guardando nossa vida, guardando nossa saúde. E se permite que nós passemos por enfermidades, ainda assim o Senhor nos guarda. Ainda assim não permite que a coisa seja tão grave nestes dias que nós estamos vivendo, Pai. Louvado seja o teu nome, porque nossa família está em casa, porque todos estamos juntos, porque temos desfrutado da tua paz, da tua palavra. Ó Deus, age nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja, ó Pai, o teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, pela tua paz. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, porque é ela quem nos guia. Faze-nos, ó Deus, luzeiros. Faz com que a tua luz brilhe em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Faz com que neste momento a tua igreja se mexa para levar a palavra àqueles que não a têm, para trazer esperança de perdão, esperança de restauração, esperança de comunhão com quem não conhece o Senhor. E assim que todas as vidas sejam profundamente abençoadas. Em nome de Jesus, guarde, ó Deus, a nossa história. Guarde, ó Pai, esta noite. Guarde, ó Deus, o dia de amanhã. Abençoe, meu Senhor, os nossos irmãos. Aqueles que precisam ir trabalhar, que não tem como ficar em casa. Guarda-os, meu Pai, em nome de Jesus. Faze-os lembrar de todos os cuidados que precisam ter, mas também guarda-os, ó Pai, em nome de Jesus. Permita que eles possam trabalhar e permita que eles possam ter, ó Deus, através desta bênção do trabalho, ó Deus, extrair ali e receber também das tuas mãos o pão diário. Os nossos irmãos pregadores, guarda-os também, Senhor. Abençoa-os. Só o Senhor sabe, ó Deus, como são as lutas que eles têm travado diante de ti para manterem, ó Deus, o quadro dos funcionários, para manterem, ó Deus, os empreendimentos. Deus, abençoa-os, eu te peço. Sustenta-os, eu te peço. Providencia, ó Pai, tudo aquilo que é necessário. E nós não precisamos saber os meios, nós precisamos saber apenas que tu podes. Os meios pertencem a ti. Sossega a nossa alma, sossega, ó Deus, o coração dos nossos irmãos, para que eles compreendem que o Senhor é quem faz milagres, não somos nós. E os meios pelos quais tu fazes os milagres pertencem unicamente ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus,
dê paz à tua igreja, para que ela se regozije no Senhor. E agora, irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós permaneçam, hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Daqui a pouco, pelo WhatsApp, eu vou passar alguns avisos importantes para os irmãos, para que todos tenham conhecimento. Eu vou passar os avisos no grupo de oração e no grupo da igreja de informação. Gostaria que os irmãos estivessem olhando ali, que os irmãos estivessem tendo ciência daquilo que nós precisamos saber para boa manutenção da nossa vida em igreja. Que Deus os abençoe, que o Senhor lhes dê uma boa noite de sono, de descanso. Fala para a Helena que é ao vivo, viu, Valério? Diz para ela que é de verdade. A Helena não estava acreditando que nós estávamos fazendo um culto ao vivo, então o Valério pediu que eu estivesse falando com ela. Deus te abençoe, Helena, viu? Logo, logo, com a graça de Deus, nós estaremos juntos de novo lá na igreja. Irmãos, um abraço a todos. Que Deus guarde cada um de vocês e que a graça do Senhor resplandeça no coração de vocês. Uma boa noite. Tchau.